existe uma dificuldade de, como eu falei aqui no início da nossa conversa, né? Ele tem que procurar, ele tem que querer ser ajudado. E tem que entender que isso não é fragilidade. Muito pelo Exatamente. contrário. É força, é Exatamente. coragem, né? Então ele vai escutar coisas na análise dele que talvez ele não esteja preparado para escutar. Exato. E a primeira coisa que ele vai querer fazer é fugir da análise. Ele pode não fugir e falar para você que fugiu, ele vai dizer, eu tinha plantão, eu não pude fazer a análise, eu não estou tendo tempo. Eu não estou tendo tempo. Não é? Mas essa crença limitante mesmo que existe entre muitos profissionais, de que você está num contexto em que você precisa suprimir emoções para você mostrar sua competência. Então, quando essa crença é muito forte e que você se vê vulnerável às suas emoções, você não quer admitir que para você isso é fraqueza. Então, eu não estou bem, só que ao mesmo tempo que você oferece ajuda, ele não aceita. Isso. Entende? Perfeito. Enquanto ainda há um bloqueio. E isso é preocupante desde os estudantes de medicina Perigosíssimo. que vivem tomando remédio para poder estudar. E aí vira uma modinha. Se automedicando. Se automedicando, porque existe já essa ansiedade, essa empolgação de que vou ser médico. Existe também toda essa fantasia, né, de que está escolhendo uma profissão que ainda é muito endeusada e olham para isso mais para um lado fantasioso do que de responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida aí eu nenhuma. vejo estudantes já diagnosticando, indo para a internet e se autodiagnosticando, não só o outro, mas como assim. E isso é preocupante, porque vai entrar em um contexto depois que ali é você com uma responsabilidade enorme sobre a vida de outras pessoas. Sim. E isso tem que começar desde antes. Eu acho que isso já tem que ser muito estimulado desde a época da faculdade. Já 1000% com você. E eu vou contar uma coisa para você, Luana. O Juliano até já sabe um pouco de umas particularidades minhas. Eu assumo, não tenho medo nenhum. Hoje eu sou um homem íntegro, maduro o suficiente. Antigamente eu escondia isso. Eu ficava com vergonha de dizer. Eu tinha um preconceito, tá? Ainda se tem muita... Mas existe ainda. Eu falava, depressão. E eu era médico, eu estava formando, já era médico. Depressão. Até bater na minha porta e eu ser atingido pela depressão. Quem já teve uma crise do pânico nunca vai desdenhar de um sintoma desse. Com certeza. Nunca. É uma sensação, Luana, é uma sensação não tem como indescritível, inenarrável. Eu fiquei uma sexta, um sábado, um domingo, deitado na cama, morava sozinho. Pois é. Não levantei para beber água, não levantei para fazer necessidades, não levantei para tomar o banho, não levantei para me alimentar. Eu não tinha forças, eu não conseguia nem mexer no celular. É uma tristeza tão profunda, parece, como ela falou, é subjetiva, parece que atinge a alma da gente. E uma vontade de chorar o tempo inteiro. Eu estava na época da residência de cirurgia. Infelizmente, quem sou eu para mudar a cabeça de alguém, mas existe ainda na cabeça de alguns colegas médicos de que é necessário ser muito duro com o aluno, com o residente. É necessário, muitas vezes de forma desrespeitosa, né, usar palavras, né, se insinuar para ele, mostrando diferença de hierarquia. E uma forma que uma pressão tão grande, você já estuda muito, já dorme mal, já lidar com vidas, já vê morte, já opera. Foi o que a Luana falou. Isso aí tinha que vir da faculdade. E o pior que eu via direto assim, desista. Você nem nasceu para ser médico. Eu ouvia isso direto. Parece que está Desista. replicando o que fizeram, né? É uma réplica. Doeu tanto que está replicando, Mas né? E ao invés de quebrar o ciclo, não se repete. Eles se tornaram até bem-sucedidos, alguns profissionais se tornaram até bem-sucedidos, mas assim, eles levaram isso, eu fui bem-sucedido porque eu tomei uma surra no passado. Porque eu apanhei, caí e levantei. Então eu vou fazer o mesmo. Então eles batiam, eles faziam com que vários residentes desistiam, tanto aí teve colega meu que desistiu, coitado. Desistiu, vários, né? Ele voltou a fazer cirurgia, mas em outro hospital. Em outro lugar. Enfim, mas ele desistiu e eles faziam com que a gente desistisse. Porque, tipo assim, o R1, que é o primeiro ano de residência, é o ano de você desistir. Ou você vai ser cirurgião, ou você não vai ser cirurgião. Então, a hora de desistir agora. Então,
sair 11 da noite, chegar às 4 da massacre. manhã, todo dia. Então, assim, ó, massacre, o jeito de tratar. Acredito que as coisas estão relativamente melhorando com o tempo nos hospitais, enfim, tem muita coisa aí Não, que e hoje o em quanto dia... é importante a sua fala, Sim, trazer a sua vulnerabilidade de algo que você viveu, porque eu tenho certeza de profissionais que vão estar assistindo esse podcast vão se conectar com você por aí. com certeza. Né? Porque a vulnerabilidade aproxima. Nossa, Sim. não é só comigo. Claro, Nossa, agora eu posso falar mais sobre claro, isso. Isso é claro. ótimo. Quanto mais tivermos diálogos abertos Com certeza. como esse, Com certeza. melhor ainda. E eu só dei a volta por cima, Juliano e Luana, porque eu assumi que eu precisava de ajuda. Eu dei 10 passos para trás, eu falei Mas assim, aí agora eu o preciso me start, recompor. aí é o start, né? Sim. Aí é o começo, O né? passo principal é esse. Reconhece. Enquanto pronto, você já apontar tá. o dedo para o outro e dizer que a culpa é só... Porque assim, a gente passa... É o que eu falo também, né? Tem os dois lados, né? Você está num serviço que às vezes o cara realmente é um cara maldoso e o serviço também não é bom e você insiste naquilo, às vezes você fala, bom, o que eu vou fazer? Isso não serve para mim. Eu vou procurar outro lugar. Eu não preciso ficar naquele mesmo lugar. Só que é difícil você ter esse discernimento de Sim. tomar essa decisão. Sim. Poxa, mas vou desistir? Eu vou desistir? Cheguei até aqui. Né? É, Eu me lembro, e eu falo para você, Sim. não é por culpa de ninguém, era um processo meu. Eu estava no R1 da minha formação de anestesia e eu, sem perceber, tive sem perceber não, né? Não percebi que ia chegar a isso, mas eu tive uma crise de pânico. Até achei que eu estava com algum problema cardiológico e fiz os exames e não era nada disso. Primeira coisa que a gente pensa. Exatamente, né? Você vai lá, corre um eletro, faz um mapa para pressão, faz um ecocardiograma, né? Inclusive, sem querer expor ninguém, teve um amigo meu também que é cirurgião, mesma coisa, né? Teve, né? Então, primeira coisa, o que eu tenho aqui? Essa sudorese intensa. Aí, quando o cara se dá conta de que realmente isso fugiu, porque fugiu do controle. Isso fugiu do controle. Sim. Aquilo que era controlado, não, eu faço, eu medico, Não, peraí, agora não tô legal aqui. Agora eu sou o paciente. Eu sou o paciente aqui, isso não é fácil. Isso. Acho que pela própria prática de você estar sempre ali tentando tirar a subjetividade do paciente para você enxergar ali o que realmente precisa no corpo, automaticamente você faz isso com você. Uhum. Porque é uma prática que você vai fazendo e vai internalizando, né? Se torna orgânico. É isso. E aí, quando você vê, você já está sentindo no corpo. Seu corpo já está te avisando. Está te avisando, o corpo avisa. E o interessante também, tem muitos profissionais, Juliano, que não querem assumir que podem ser pacientes. Eles querem estar naquela posição de heróis, de médicos, né? Enfim. Mas imagina a barra que essa pessoa aguenta, hein? Eu preciso ser o herói, eu preciso ser. Não. Que Agora barra uma pressão, né? Agora eu estou barra que essa adoecendo. pessoa É aguenta. por isso que vem a fragilidade, é por isso que vem a fragmentação aí de muitos pacientes que causam danos à sua saúde mental. Que o cara não assume, eu não vou. Para que psicólogo? E da mental vai pro corpo, né? Isso. Somatização completa. Precisa quebrar essa dualidade. Somos compostos de mente, corpo e alma. E os profissionais da saúde, por isso que a Luana é muito interessante que ela é especialista, né, na psicologia hospitalar. Todos, sem exceção, Juliana, todos que trabalham na área da saúde, principalmente hospitalar, são das classes mais vulneráveis a ter prejuízo na sua saúde mental. Por quê? Ciclo de sono alterado, humor alterado, porque tem muita coisa. Também. A alimentação, às vezes na correria, quem trabalha no hospital sabe que é uma correria. Alimentação, né, prejudicada, e o psicológico abaladíssimo, porque ele dá com morte, ele dá com família, com pressão familiar, te puxando. Tem muito familiar que desconta em você, porque tem muito familiar também que não trata a saúde mental, desconta tudo em você, falando. O peso é muito grande. Sim. Exatamente. E aí, se você não tiver blindado, entre aspas, tá? Cuidado da sua saúde mental, você sucumbe, fragmenta. Exatamente. E tem como ter esse autocuidado lá dentro, que é o que eu falo, né? Tirar um tempinho ali para fazer uma meditação guiada, para fazer uma respiração concentrada, sabe? Essa coisa de descompressão mesmo, assim, de dar uma acalmada na mente, olhar para si, beber água. Tem aplicativo que mostra para você beber água o tempo inteiro, de você comer. A gente tem ferramentas hoje em dia que pode estar ali mantendo a gente um pouco olhando para si, né? Mas é interessante isso que eu lembrei de um caso em que eu atendi um paciente que precisava muito entrar para um centro cirúrgico porque
ele precisava fazer hemodiálise e ele já tinha passado por... Ele já tinha feito o transplante, já tinha vencido. Aí perdeu. E ele já não tinha mais ninguém da família. Tinha parentes distantes, mas ele precisava de um rim. E, acho que de um rim, acho que era de um rim. Muito tempo atrás. E ele não queria. Ele estava em um estado de rebeldia porque ele culpou o hospital porque ele perdeu. Mas, na verdade, foi porque, de fato, já tinha vencido o órgão dele. E aí, ninguém da equipe estava tendo paciência mais com ele, porque a forma como ele reagia era uma forma muito agressiva. E aí, me chamaram para ir até ele. E ele estava até com ideação suicida, dizendo que iria embora, enfim. E quando eu cheguei com jaleco, obviamente, e eu vi que ele estava muito resistente, reativo ali. E assim, com o braço cruzado, eu em pé, e ele falava assim, porque vocês fizeram isso comigo, porque vocês... E aí eu falei, ele tá me olhando com esse lugar de superioridade, porque existe esse poder em um jaleco. Isso é tão simbólico que a gente nem percebe. Não percebe, né? Causa um muro até, né? Às vezes. E aí, o que eu fiz? Eu agachei no chão. Ele foi falando, aí eu fui sentando assim no chão. Os braços dele automaticamente foram abrindo e ele falou, tem uma cadeira para você sentar. Eu falei, não, eu tô aqui para te ouvir. Nossa, que interessante. Desarmou. Uhum. Ele aceitou ir para o centro cirúrgico. Tudo bem que essa é uma área da psicologia, né? Sim. Mas essa coisa de você se abrir para poder inserir a subjetividade do paciente é ótimo para sua profissão. Mas olha a tua sensibilidade, né? Isso é ótimo para essa conexão. Um profissional, um médico poderia ter feito isso. Sim. Mas é essa coisa, né? De ter que excluir o tempo inteiro. Não, é ter essa noção de que nesse momento eu preciso ser frio, como em uma cirurgia, por exemplo, e em um momento em que precisar dar uma notícia ruim para os familiares, né? Sim. É ter esse olhar mais compassivo e humano, deixar a sua humanidade falar, sabe? De acolher, de dar um abraço. Se chorar junto, sabe? Deixa vir, isso é lindo. Isso faz de você um excelente profissional. Muito pelo contrário, né? Isso não é fragilidade. Humanidade. É humanidade. Sim. Né? Isso aí.